baseado em mensagens reais enviadas por vítimas da Covid-19 antes de serem entubadas. Reza por mim, tô apavorado. Não entre em pânico, eu vou ficar bem. Já estou de volta, prometo. Não sei o que vai acontecer, tô com medo. Infelizmente, nenhuma delas sobreviveu. Os números da Covid-19 voltaram a subir. Mas não são apenas números. São pais de família, amigos, jovens com sonhos, avós dedicados, milhares de pessoas que perderam a vida para essa doença grave, que não escolhe idade, gênero nem classe social. Existem vacinas a caminho, mas a pandemia ainda não acabou. Por isso, não relaxe na prevenção. Use máscara, higienize as mãos e mantenha o distanciamento. Não é só por você, é por todos que você ama. O vírus é contagioso, mas o bom exemplo também pode ser. Governo do Espírito Santo. Em nome de Deus, declaro aberta essa sessão. Quero dar boa noite aos vereadores, mesa diretora, vereadores, vereadora Penha, funcionários dessa casa, assessores e aqueles que nos acompanham. Hoje nós teremos uma sessão ordinária para a leitura de projetos e indicações. E essa semana faremos alguns pareceres desses projetos que vieram para casa. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Adelter Tadeu Gabriel, Edmilson Nunes Queiroz, Edson Sebastião Soprani, Eliseu Ribeiro de Souza, Jair Sandrini, Jean Fábio Costa Longa, presente. José Carlos Alves Júnior, presente, Paulo José Zanelato, Penha Grobério Betim, Ricardo Costa Barros, presente. Valdemar Paiva Sampaio. Havendo quórum legal, peço ao secretário que faça a leitura da ata ordinária realizada em 1º de março de 2021. Em votação, o pedido verbal de dispensa da ata do vereador Eliseu. Não havendo discussão em votação, quem for contra, levante-se. Aprovado por unanimidade a leitura da ata do dia 1º de março de 2021. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de lei número 002/2021, mensagem e justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Jaguaré. Tenho a honra de submeter a apreciação e decisão de Vossa Excelência e dignos pares o incluso projeto de lei que visa alterar dispositivos da Lei número 1197, de 4 de novembro de 2014, que dispõe sobre a criação de incentivos ao desenvolvimento industrial no município de Jaguaré. Em 29 de dezembro de 2016, foi sancionada a Lei Complementar Federal número 157, que, dentre as alterações, promoveu algumas mudanças na Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2003, que dispõe sobre imposto sobre serviço de qualquer natureza. Referida à Lei Complementar, inclui o artigo 8º-A, preconizando que a alíquota mínima do imposto sobre serviço de qualquer natureza é de 2%. Acrescentou também o parágrafo 1º neste artigo, consignando que o imposto não será objetivo de concessão de isenção, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte direta ou indiretamente em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no CAPT, exceto para os serviços a que referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta lei complementar. Sendo assim, considerando que nossa legislação concede isenção de 100% do ISSQN para a fase de construção dos empreendimentos a serem instalados neste município, faz-se necessário adequá-la à mudança na legislação federal, haja visto que a alíquota do referido imposto não pode ser inferior a 2%.
Certo de contar com a aprovação do presente projeto de lei, solicito sua análise em regime de urgência, tramitando-se segundo o que dispõe na lei e no regimento interno da Casa de Leis. Assinado Antônio Marcos Guerra Vandermooren, prefeito municipal. Projeto de lei número 003/2021. Mensagem justificativa. Tenho a honra de submeter a apreciação e decisão de Vossa Excelência e dignos pares, o incluso projeto de lei de autoria deste Executivo, que tem por objeto alterar a tabela constante do artigo 1º da Lei 1501, de 3 de julho de 2019, com a finalidade de acrescentar mais uma vaga de médico psiquiatra. A mudança faz-se necessária em razão da crescente demanda no município em atendimentos psiquiátricos, sendo imperiosa a contratação de mais um profissional. Importante ressaltar que a regulamentação da contratação da vaga de médico psiquiatra regulariza a situação do quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saúde. É fato também que este aumento da demanda tem a ver com a pandemia do Covid-19, que também tem afetado a saúde mental das pessoas. Para tanto, apresento o presente projeto de lei solicitando que Vossas Excelências analisem e aprovem o mesmo em regime de urgência, obedecidas as formalidades legais e regimentais. Atenciosamente assinado, Marcos Antônio Guerra Vandermooren, prefeito municipal. Projeto de lei número 004/2021. Mensagem e justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Jaguaré. Tenho a honra de submeter a apreciação e decisão de Vossa Excelência e dignos pares o incluso projeto de lei que tem por objeto alterar a redação do artigo 1º da Lei 869, de 8 de fevereiro de 2010, que autoriza o chefe do Executivo a conceder subsídio ao transporte escolar de estudantes de curso de qualificação profissional, técnicos e estudantes universitários do município de Jaguaré, Estado do Espírito Santo. Referido artigo autorizou o chefe do Executivo a conceder subsídio de 65% para o transporte escolar de estudantes de curso de qualificação profissional, técnicos e estudantes universitários que residem no município de Jaguaré e estudem em instituição de ensino profissionalizante, faculdade ou universidades localizados nos municípios da região norte do estado. É sabido que no ano de 2017, este subsídio implantado em 2010 foi suspenso pela administração pública municipal, ficando os alunos descobertos por este auxílio. No corrente ano de 2021, a atual gestão pretende voltar a conceder o subsídio, porém, não será possível conferir, no momento, o montante de 65% previsto na lei, em razão do orçamento do município, razão pela qual está se incluindo a palavra até antes do percentual do subsídio. O município já está fazendo um estudo para verificar a viabilidade do valor do subsídio para o corrente ano 2021, para, em seguida, dar início ao certame licitatório. Trata-se de medida com impacto profundo na vida do povo jaguarense, vez que auxilia no desenvolvimento da cidade com a capacitação de nossos estudantes, em um momento de profunda crise que o país vive. Mais que nunca, a educação deve ser fomentada. Assim, apresento o presente projeto de lei solicitando que Vossas Excelências analisem e aprovem o mesmo em regime de urgência, obedecidas as formalidades legais e regimentais. Atenciosamente assinado, Marcos Antônio Guerra Vandermooren, prefeito municipal. Projeto de lei legislativo número 002/2021. Texto que foi ratificado pelo Brasil através do decreto legislativo número 186/2008, que goza de status constitucional nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, emenda constitucional número 45/2004. O autismo
também conhecido como transtorno de espectro autista, é um transtorno global do desenvolvimento caracterizado por alterações significativas na comunicação, na interação social e no comportamento, e frequentemente apresenta severos prejuízos aos seus indivíduos, representando um grande problema da saúde pública, sendo de extrema importância que os autistas tenham atendimento preferencial, pois muitas vezes a demora em filas para atendimento em órgão público, bancos, supermercados, farmácias e outros, podem determinar crises de ansiedade. Sendo assim, este projeto tem o intuito de conscientizar a população acerca da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, pois na Lei Federal número 12.764/2012, parágrafo 2º do artigo 1º, os portadores do referido transtorno são considerados pessoas com deficiência. Na Constituição Federal, as pessoas com deficiência física, orgânica ou sensorial estão com seus direitos definidos e cabe à União, os Estados e os municípios a garantia desses direitos para proporcionar-lhes a verdadeira inclusão social. Este vereador ressalta ainda que, em vários municípios brasileiros, esta prioridade já consta em lei municipal. Igualmente, a aprovação do projeto é necessária devido às particularidades do transtorno, que se caracteriza pela dificuldade no comportamento, na comunicação, sobretudo na interação social. Necessário também a sinalização preferencial, conforme exposto no texto do projeto, uma vez que atende ao disposto nas leis federais 10.048/00, que trata do atendimento preferencial às pessoas com deficiência, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo, e a Lei número 13.977/20, que criou a Carteira de Identificação da Pessoa com TEA. Nesta, em seu artigo 1º, parágrafo 3º, consta que os estabelecimentos públicos privados referidos na Lei número 10.048, de 8 de novembro de 2000, poderão se valer-se de fila quebra-cabeça, símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista, para identificar a prioridade devida às pessoas com transtorno de espectro autista. Destacamos que, diante do crescimento e particularidade do autismo, a luta por mais igualdade e benefícios é incansável, existindo inclusive projeto de lei em trâmite no âmbito federal que visa alterar a Lei número 12.764, de 24 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e a Lei número 13.257, de 8 de março de 2016, o que comprova a urgência e necessidade de preferência no autismo aos transportadores de autismo. Por todo exposto no sentimento de luta por igualdade e inclusão social aos portadores de autismo do nosso município, submeto aos nobres vereadores o presente projeto de lei para apreciação e votação. É a justificativa. Palácio Legislativo, Eugênio Salvador, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2021. Assinado, Jean Fábio Costa Longa, vereador. Projeto de lei número 003/2021. Mensagem e justificativa. Considerando que estamos no mês de março, conhecido como Mês da Mulher, apresento o presente projeto como sinal de meu comprometimento na defesa destas. São notáveis nos últimos anos os avanços legislativos relacionados à questão da proteção aos direitos das mulheres, como, por exemplo, a Lei Federal número 11.340/2006, Lei Maria da Penha, e a Lei número 13.104/2015, Lei do Feminicídio, bem como os inúmeros projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados e Senado Federal. Entretanto, infelizmente, sabe-se que
ainda são comuns casos de desrespeito aos direitos das mulheres na sociedade brasileira, que apresentam índices extremamente elevados, bem como aqui em Jaguaré, conforme comprova o CREAS, Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que infelizmente mostra que não é diferente da média nacional. Vale ressaltar que, de acordo com um estudo do Escritório das Nações Unidas para Crimes e Drogas, UNODC, divulgado em 2018, a taxa de feminicídio no Brasil é aproximadamente 70% superior à média global, dado que por si só demonstra a gravidade da situação. Estatísticas do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, apontam que o número de casos de feminicídio cresceu em 2018, comparando-se no ano 2016, na proporção de 34%, passando para mais de 4 mil processos. Sim, o quadro foi agravado na atual situação que o país enfrenta devido à pandemia do coronavírus, uma vez que, de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com a quarentena imposta pela pandemia, o índice de feminicídio subiu 22% entre março e abril de 2020, já que, durante a crise sanitária, muitas mulheres estão confinadas com o agressor, com dificuldades em pedir ajuda pelo celular, sem poder sair de casa e, além disso, muitas vezes, em condições precárias e desempregadas. Por fim, o isolamento trouxe à tona outras formas de violência contra a mulher, como os abusos psicológicos, morais e patrimoniais, também criminalizados pela Lei Maria da Penha. Neste contexto, surge a presente proposta com o intuito de criar óbices para que infratores da Lei Maria da Penha e feminicídios ocupem cargos públicos em qualquer esfera administrativa, afastando-os de elaboração de políticas públicas, poderes decisórios e também servindo como mais uma forma de inibir novos crimes. Excluir agressores do serviço público atende ao princípio da moralidade, considerando que a prática da violência contra a mulher e doméstica e familiar pode ser considerada uma mácula que compromete a integridade ética, tornando a pessoa incompatível com a idoneidade moral e a reputação ilibada que se esperam de servidor público. Ademais, toda medida que vem no sentido de contribuir para a diminuição da violência é de grande valia. Esta é uma dentre tantas medidas que contribuirão para diminuir a violência contra a mulher, pois precisamos cercar e punir o agressor das mais variadas formas possíveis para que ele sinta o peso da punição penal quando do que poderá perder caso pratique tais crimes. Esta proposta também é uma forma dos poderes legislativo e executivo não se portarem alheios ao crescente índice de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como das mortes violentas de mulheres por razões de gênero, representando um passo importante para proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício das funções públicas, já aqui mencionada. Pelo exposto, certo de que todas as medidas que contribuem para diminuir a violência contra a mulher e mudar este cenário brasileiro faz-se necessário e urgente, razão que contamos com o apoio dos ilustres pares para a aprovação da matéria em regime de urgência. É a justificativa. Palácio Legislativo, Eugênio Salvador, aos 12 dias do mês de março de 2021. Assinado, vereador Eliseu Ribeiro de Souza. Peço ao secretário que faça a leitura da ordem do dia. Indicação número 028/2021, de autoria da vereadora Penha Grobério Betim, que encaminha ao prefeito para a tomada da seguinte providência. Providenciar a instalação de internet e um computador para a unidade básica de saúde na comunidade do Vargem Grande. Justificativa. A comunidade, por seus moradores, vem solicitando a instalação do que se pede para o melhoramento nos atendimentos e a agilidade no envio de dados para a sede,
fazendo com que os atendimentos e necessidades sejam mais rápidos e eficientes. Pelo exposto, visando mais qualidade de vida para a população jaguarense, esperamos que o Executivo acolha a presente indicação em todos os seus termos. Sala das Sessões, 1º de março de 2021. Assinado Maria da Penha Grobério Betim, vereadora. Em discussão, a indicação número 028/2021, de autoria da vereadora Penha Grobério Betim. Não havendo discussão, em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado por unanimidade. Em sua única votação. Indicação número 029/2021, de autoria do vereador Valdemar Paiva Sampaio, que encaminha ao prefeito para a tomada da seguinte providência. Construção com cobertura de abrigos para pontos de ônibus. Justificativa. Como representante do povo, recebi diversas reclamações e reivindicações de toda a população devido ao desconforto e constrangimento causado pela falta de bancos e cobertura nos lugares destinados aos pontos de ônibus do município, pois, em dias chuvosos ou de sol quente, os moradores aguardam pelo ônibus enfrentando as intempéries, além do que, em dias de chuva, alguns lugares ficam com grande acúmulo de lama. Necessário, então, a construção de abrigos e ou coberturas nos locais de ponto de parada de transporte público, onde os passageiros embarcam ou desembarcam, com o fim de usar o transporte para se locomoverem até seus trabalhos, comércio e outros, atualmente ficando expostos ao tempo, causando grande aborrecimento. As coberturas dos pontos de ônibus são de suma importância, pois atenderá toda a população de Jaguaré e regiões, proporcionando maior conforto, qualidade de vida e segurança para os usuários do transporte público. Como representante do povo, apresento a indicação nos termos expostos, acreditando que o Executivo acate em todos os seus termos e busque esforços para sua concretização. Sala das Sessões, 10 de março de 2021. Assinado pelo vereador Valdemar Paiva Sampaio. Em discussão, a indicação 029/2021, do vereador Valdemar Paiva Sampaio. Não havendo discussão, em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Indicação número 030/2021, de autoria do vereador Valdemar Paiva Sampaio, que encaminha ao prefeito para a tomada da seguinte providência. Indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que verifique a possibilidade de criar vagas de estacionamento destinados a idosos e pessoas com deficiência. Justificativa. A vaga especial é um direito assegurado por lei federal com uso regulamentado por resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que determina que 5% do total de vagas do estacionamento regulamentado sejam destinados a idosos e 2% aos portadores de deficiência. As leis em assunto são federais e apresentam diretrizes para os procedimentos nos municípios, pois cada município é responsável pela implementação, gestão e fiscalização do uso de vagas especiais na sua localidade. Logo, tal indicação parte diretamente na atenção que o município deve ter com os cidadãos que se encontram nesta condição, pois atualmente Jaguaré não possui vagas destinadas a esta classe minoritária, que deve ter a maior atenção diante das suas dificuldades e principalmente quanto aos direitos constitucionais de livre circulação. Pelo exposto, visando mais qualidade de vida para a população jaguarense, esperamos que o Executivo acolha a presente indicação em todos os seus termos. Sala das Sessões, 10 de março de 2021. Assinado pelo vereador Valdemar Paiva Sampaio. Em discussão, a indicação 030/2021, de autoria do vereador Valdemar Paiva Sampaio. Não havendo discussão, em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado por unanimidade em sua primeira e única votação.
Indicação número 031/2021, de autoria do vereador Valdemar Paiva Sampaio, que encaminha ao prefeito para a tomada das seguintes providências. Desenvolvimento do projeto Calçada Cidadã. Justificativa. A Calçada Cidadã é de suma importância, pois é um grande projeto de acessibilidade para os pedestres, sobretudo as pessoas com deficiências, gestantes e idosos, e prevê a padronização das calçadas visando a mobilidade com segurança pela cidade, conforme determina a legislação federal e municipal. A calçada deve possuir a faixa de percurso seguro, de forma plana, sem degraus, sem obstáculos e não escorregadia, e a de serviço, na qual se concentra todo o mobiliário urbano, árvores, postes, orelhões, etc. É marcada com piso podotátil, diferenciado para identificar área não segura para caminhar, principalmente para as pessoas com deficiência visual. O projeto é muito importante porque a maioria dos deslocamentos na cidade é feito a pé, e como as calçadas são de responsabilidade do proprietário dos imóveis, necessário que a Prefeitura de Jaguaré trabalhe com a conscientização dos moradores sobre a importância de construir, recuperar e mantê-los, apresentando planos de incentivo, orientando sempre que for preciso. A administração é responsável por executar e manter em bom estado as calçadas em orlas, praças e canteiros centrais de avenidas. Também deve ser revisto o Plano Diretor Urbano, PDU, para que determine que todos os novos empreendimentos aprovados na cidade sejam construídos nos moldes da Calçada Cidadã. Como representante do povo, apresento a indicação nos termos expostos, acreditando que o Executivo acate em todos os seus termos e busque esforços para sua concretização. Sala das Sessões, 10 de março de 2021. Assinado pelo vereador Valdemar Paiva Sampaio. Em discussão, a indicação 031/2021, de autoria do vereador Valdemar Paiva Sampaio. Não havendo discussão em votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Indicação número 032/2021, de autoria do vereador Jean Fábio Costa Longa, que encaminha ao prefeito para a tomada das seguintes providências. Calçamento das ruas Helenir Maria Salvador de Farias, Daniel Basso e Pedro Álvares Cabral, todos no bairro Boa Vista 1. Justificativa. As ruas indicadas nesse documento, estabelecidas no bairro Boa Vista 1, são de vias de grande circulação de moradores, carros e bicicletas, pois são vias de acesso ao bairro que merecem ser pavimentadas. Em época de chuva, causam grandes desconforto e transtorno aos moradores devido ao grande acúmulo de lama, sobretudo quem reside em suas margens, tendo em vistas as ruas sequer possuem bueiros para escoamento das águas. Essa indicação para diretamente das solicitações e reclamações dos moradores locais que sofrem com a falta de calçamento das ruas Helenir Maria Salvador de Farias, Daniel Basso e Pedro Álvares Cabral, todos no bairro Boa Vista 1. Logo, é extremamente necessário que o município tome todas as medidas para a sua pavimentação. Por todo exposto, esperamos que o Executivo acate a presente indicação em todos os seus termos para calçar a referida rua, bem como melhorar, reformar os bueiros do bairro. Sala das Sessões, 10 de março de 2021. Assinado, vereador Jean Fábio Costa Longa. Em discussão, a indicação número 032/2021, de autoria do vereador Jean Fábio Costa Longa. Não havendo discussão, em votação. Quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Indicação número 033/2021, de autoria do vereador José Carlos Alves Júnior, que encaminha ao prefeito para a tomada das seguintes providências. Pavimentação da praça do bairro Riviera, tais como a manutenção dos equipamentos de uso público, instalação de assentos e mesas,
pavimentação das áreas de passeio da praça e, por fim, instalação de cerca ou guarda-corpo para a proteção das crianças. Justificativa. Considerando os artigos 43, 44 e 45 do Plano Diretor Municipal, que tratam sobre os equipamentos públicos ligados ao lazer, e ao inciso 11 do artigo 7 da Lei Orgânica Municipal sobre a promoção da recreação, solicita-se a revitalização da praça localizada no bairro Riviera, conforme indicação acima, pois a praça do bairro é um local onde as pessoas podem interagir e criarem vínculos, gerando maior qualidade de vida. A demanda parte diretamente dos moradores do bairro Riviera e de bairros vizinhos, principalmente aqueles cujos filhos utilizam do espaço para a prática de atividades físicas e recreacionais. E mais, atualmente a praça se encontra com os equipamentos sucateados, pois além da falta de calçamento, bem como a falta de equipamento para a segurança para os moradores, visto que a praça se localiza em uma rotatória, estando as crianças em um contato muito próximo com os veículos. Pelo exposto, visando mais qualidade de vida para a população jaguarense, esperamos que o Executivo acolha a presente indicação em todos os seus temas. Sala das Sessões, 12 de março de 2021. Assinado pelo vereador José Carlos Alves Júnior. Em discussão, a indicação 033/2021, de autoria do vereador José Carlos Alves Júnior. Não havendo discussão, em votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Indicação número 034/2021, de autoria do vereador Eliseu Ribeiro de Souza, que encaminha o prefeito para tomar das seguintes providências. Reforçar o abastecimento de água na região de Água Limpa, com construção de um poço artesiano e reservatório no distrito do Palmito. Justificativa. Com frequente reclamação dos moradores das regiões de Água Limpa e Palmito, apresentamos a proposição objetivando proporcionar aos nossos munícipes mais conforto e segurança no abastecimento de água, já que, devido à crise hídrica em nosso município, as regiões aqui descritas foram e são as mais afetadas com a falta d'água. Ainda, nos últimos anos, houve um grande crescimento da população e maior demanda no fornecimento de água, e a escassez já era previsível, uma vez que, notório que no período de seca, a represa que abastece a região não daria conta de abastecer as necessidades dos moradores. Necessário, então, desmembrar o abastecimento de água limpa das localidades, reforçando com a construção de poço artesiano, com devido reservatório, caixa d'água, como forma de não mais mitigar a dignidade dos moradores que tanto sofrem com a falta do recurso natural essencial, a água. Na oportunidade, destacamos que no Palmito existem 2 córregos com bastante água que pode contribuir no abastecimento por um longo período, representando uma saída para o devido abastecimento de água. Como representante do povo, acreditamos que o Executivo acate em todos os seus termos e busque esforços para a concretização, razão que conto com os pares para a aprovação. Sala das Sessões, 12 de março de 2021. Assinado pelo vereador Eliseu Ribeiro de Souza. Em discussão, a indicação número 034/2021, de autoria do vereador Eliseu Ribeiro de Souza. Senhor presidente, só corrigir que nós não estamos na crise hídrica, né? Quando aconteceu a crise hídrica e quando aconteceu? Porque o Palmito e a Água Limpa é uma rede só, e o pedido é para que a rede do Palmito se torne independente. Então não estamos vivendo a crise hídrica, só para corrigir a justificativa. Correto, obrigado. Em discussão, não havendo mais discussão, em votação, quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Indicação número 035/2021, de autoria do vereador Eliseu Ribeiro de Souza, que encaminha o prefeito para tomar das seguintes providências.
Criação de cargo de provimento efetivo de educador social com carga horária de 25 horas semanais. Justificativa. De acordo com a classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho, o educador social trabalha em atenção, defesa e proteção às pessoas em situação de risco e adolescentes em conflito com a lei, procurando assegurar seus direitos, além de desenvolver atividades culturais, esportivas, escolares, laborativas, recreativas e ressocializadoras. No entanto, no âmbito do nosso município, todos que ocupam essa importante função são cargos comissionados, o que impede a inclusão do profissional educador social nos processos seletivos e concursos públicos do município. O profissional hora em questão é primordial para o desenvolvimento dos serviços de proteção social básica, pois além dos apontamentos iniciais, consiste no trabalho social com famílias e indivíduos, com a finalidade de fortalecer a função protetiva, prevenir a ruptura de vínculos, promover o acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria da qualidade de vida, permite trocas culturais e de vivências, desenvolvimento do sentimento de pertença, de identidade, incentiva a socialização e a convivência comunitária, possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidade e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas para enfrentamento da vulnerabilidade social. Por todo exposto, espero que o Executivo acolha a presente indicação em todos os seus termos. Sala das Sessões, 12 de março de 2021. Assinado pelo vereador Eliseu Ribeiro de Souza. Em discussão, a indicação número 035/2021, de autoria do vereador Eliseu Ribeiro de Souza. Não havendo discussão, em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Jaguaré, senhor Antônio Marcos Guerra Vandermuri. Requerimento número 004, de autoria do vereador Jean Fábio Costa Longa. O vereador, nas suas atribuições legais, vem respeitosamente perante Vossa Excelência expor e requerer o seguinte. No dia 11 de fevereiro de 2021, encaminhamos ofício à EDP, Excelsa, para que a mesma fizesse a remoção de um poste que se encontra em localidade inadequada na Avenida Conilon, com a Rua Oswaldo Ribeiro da Costa, já que compete à concessionária de serviço público fornecer o serviço de maneira segura e eficiente, inclusive a remoção de postes de energia elétrica. Em resposta à EDP, a Excelsa informou que para fazer a remoção do poste é necessário custear as despesas de R$ 786,31, conforme cópia anexa. Claro, é o interesse público no serviço solicitado, uma vez que o poste está localizado em rua bastante movimentada e vem expondo os munícipes a grande risco, bem como restringindo o acesso, já que o referido poste representa um obstáculo para a circulação dos veículos, podendo inclusive causar danos irreversíveis e ou de difícil reparação. Por todo exposto, venho através deste requerer com a máxima urgência que Vossa Excelência busque providência na reforma do ofício da concessionária para a retirada e relocação do poste na Avenida Conilon, evitando maiores constrangimentos e risco aos munícipes. Em tempo, requer seja encaminhado cópia do presente à ilustríssima secretária de obras, senhora Alice Venturini Oliveira. Pede deferimento. Jaguaré, 11 de março de 2021. Assinado Jean Fábio Costa Longa, vereador. Em discussão, o requerimento número 004/2021, de autoria do Jean Fábio Costa Longa, vereador. Só queria expor rapidamente a situação. Esse poste está lá desde quando o loteamento foi entregue. Ele está a quase 2 metros da calçada, no cruzamento entre a rua que dá acesso
uma rua do bairro e a Avenida Conilon, onde passam diariamente muitas pessoas, moradores, pessoas para caminhar e tudo mais. Já houve acidente por conta desse poste, ele está inclinado para cair, e a EDP ainda pediu pelo menos 120 dias para tirar o poste de lá depois que houver o pagamento. Então é tudo muito demorado. Eu fiz um requerimento com o presidente da Câmara, achei que teria sido atendido, mas a cobrança veio e como legislativo a gente sabe que a gente tem que encaminhar para o prefeito e o poste continua lá e a população do Riviera cobra que esse poste seja retirado. Está lá, eu acredito que há 4 anos ou mais, né? Agora a gente está tentando tirar o poste. Ele, apesar de estar dentro do Riviera, ele atende a energia do lado do Irmã Teresa, né? Nem faz parte do bairro Riviera na prática, ele já estava lá, tá bom? Não havendo mais discussão, em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado por unanimidade em sua única votação. Requerimento número 05, de autoria do vereador Valdemar Paiva Sampaio. O vereador, nas suas atribuições legais, vem respeitosamente perante Vossa Excelência expor e requerer o seguinte. É de conhecimento de todos que atualmente o município possui carros de som para propaganda e publicidade que circulam em toda a sede para divulgação do comércio e outros. A legislação municipal permite tal prática, desde que os proprietários dos carros obtenham prévia autorização junto ao órgão competente da Prefeitura Municipal, na qual determinará os critérios a serem obedecidos para a sua circulação, como também devem ser respeitadas as disposições do Código de Trânsito Nacional. A legislação municipal prevê também que é vedado perturbar o bem-estar e o sossego público ou de vizinhanças com ruídos, barulhos, sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza produzidos por qualquer forma e que ultrapassem ou não os níveis máximos de intensidades fixados em regulamento. Ainda, a CTN dispõe a utilização em veículos de qualquer espécie de equipamentos que produzam som só será permitido nas vias terrestres abertas à circulação em nível de pressão sonora não superior a 80 dB, medido a 7 metros de distância do veículo. Diante de tais fatos, impulsionados pelas inúmeras reclamações feitas pelos munícipes no que se refere ao volume excessivamente praticado na propaganda e publicidade pelos referidos meios de comunicação, apresento esta, objetivando que Vossas Excelências busquem providência no sentido de fiscalizar o volume de decibéis praticados pelos veículos de propaganda que circulam no município e sejam aplicados as penalidades previstas em lei a fim de garantir a tranquilidade e o sossego público. Indicamos também que sejam realizadas campanhas de conscientização para que a população e as empresas de propaganda tenham conhecimento da quantidade de decibéis permitido por nossa legislação. Pelo exposto, visando mais qualidade de vida e segurança à população, requeira a Vossa Excelência a acolha presente em todos os seus termos. Pede deferimento. Jaguaré, Estado do Espírito Santo, 10 de março de 2021. Assinado pelo vereador Valdemar Paiva Sampaio. Em discussão, o requerimento número 005/2021, de autoria do vereador Valdemar Paiva Sampaio. Não havendo discussão, em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado por unanimidade em sua única votação. A palavra está aberta agora aos vereadores que quiserem fazer. Na sequência da inscrição aqui, explicação pessoal, o vereador Eliseu Ribeiro. Senhor presidente, mesa diretora, dignos pares, destacar a vereadora Penha, vice-prefeito Eldo Sossai, sempre presente, é uma honra, funcionários,
servidores dessa casa, assessores, internautas, enfim, todos aqueles que nos acompanham, que têm interesse de saber, né, como está o funcionamento da Casa de Lei, da Casa do Povo. Eu quero aqui destacar algumas coisas, bem breve. Primeiro, senhor presidente, né, eu já havia falado ali, mas agora quero esclarecer, na justificativa ali da indicação 34, graças a Deus a gente não está numa crise hídrica, né? Mas quando aconteceu, nós tivemos muito problema com a água lá no Palmito, e é por isso que a gente pede a independência, que lá tenha seu próprio poço, sua própria caixa, até mesmo para não sobrecarregar a água limpa, porque a rede é a mesma de água limpa e Palmito. Então, só corrigindo, né, na justificativa ali, subtende-se que a gente está passando por uma dificuldade hídrica, quanto, na verdade, graças a Deus, não estamos. Eu quero também aqui desejar um voto de pesar à família do seu Gerlindo Júnior, um dos fundadores ali do Palmito. Eu cheguei no Palmito em 1980, junto com a minha família. Eles já moravam lá, foram um dos primeiros moradores, faleceu na semana passada, e eu quero dar meus votos de pesar, nossas condolências à família do senhor Gerlindo Júnior, um homem íntegro, honesto, né, que deixou um legado muito bacana ali no Palmito, e hoje também mais uma daquelas pessoas que fizeram parte da fundação do Palmito, a senhora Naí Meloni, também, que acabou de falecer agora há pouco. Quer dizer, estamos vivendo uma época como nunca vista, né? Toda hora uma notícia de alguém que faleceu, e isso nos deixa muito entristecido, mas sabemos que o nosso desafio é continuar, e precisamos nos cuidar, apesar que os dois casos aqui não tem nada relacionado à Covid, mas é notório que todos os dias centenas, milhares de pessoas estão perdendo suas vidas pelo Brasil afora. E aqui em Jaguaré nós já passamos de 30, não é isso? Então, assim, eu quero, em nome dessas famílias enlutadas, né, desejar a todas as famílias que estão passando por esse momento de dificuldade os nossos pêsames. Eu quero também parabenizar a comunidade de Água Limpa, na pessoa do vereador Preto Queiroz, que teve uma reunião na semana passada, né, Preto? Muito bacana lá, junto com o prefeito, com o Eldo Sossai, e é assim que a sociedade avança, discutindo, colocando seu ponto de vista, suas reivindicações, e o prefeito, vice-prefeito, os vereadores, ouvindo o povo, porque nós trabalhamos pelo povo, então é necessário que a gente pare para escutá-los. E tivemos uma reunião para tratar de segurança ali em Água Limpa. Parabéns, Preto Queiroz, parabéns à comunidade de Água Limpa. Aproveito também pedindo que licença ao vereador, Sua Excelência Ricardo Barros, Preto Queiroz também do PP, né? Desde a eleição, a gente vinha mantendo um contato com o deputado estadual Renzo Vasconcelos, uma pessoa que a gente acabou estreitando os laços, na ocasião eu e a Keila, né, Keila Medina, e a gente começou, liga para lá, liga para cá, e eu acredito que foi um passo importante, e o Renzo destinou, ultimamente, através de emenda parlamentar, R$20 mil para a Pestalozzi de Jaguaré, né? O Renzo teve mais de 1.000 votos aqui na última eleição, mais de 40 mil votos no estado, e é uma pessoa que deixou muito claro para nós que o gabinete dele está com as portas abertas para o município de Jaguaré, e nós não podemos perder tempo, né, Ricardo? Ricardo, Preto, também, se eu não estiver errado, vocês estiveram lá, foi hoje? Então, foi hoje, né, Preto? Então, Isso aí. Então, o Renzo colocou o gabinete dele, assim como outros deputados também colocaram, né, os seus gabinetes à disposição do município de Jaguaré. E eu venho aqui trazer um esclarecimento, estava até conversando com a vereadora Penha, e aproveitar o ensejo também, né? Foi só lido o projeto 03 da minha autoria, porque, Eliseu, que você propôs esse projeto de lei. Na verdade, como os senhores sabem, né, graças a Deus, eu falo que foram os momentos mais felizes da minha vida, foram os anos que eu passei ali na assistência social, onde eu pude aprender muita coisa, dentre as quais eu pude acompanhar de perto o trabalho do Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que é o CREAS. O CREAS, ele lida diretamente na defesa dos direitos das pessoas, ou seja, todas as pessoas que têm os seus direitos violados, o CREAS toma conta. O CREAS cuida do direito violado da mulher, do deficiente, do idoso, da criança, do adolescente, mas exclusivamente esse mês, por se tratar, né, o mês da mulher, março, no dia 8 nós comemoramos o Dia da Mulher, eu tive a responsabilidade
de mostrar, de demonstrar o meu comprometimento com a defesa do direito das mulheres, que em pleno século XXI, nós ainda vivenciamos barbáries. Só para os senhores terem ideia, a cada 8 minutos, uma mulher é violentada no país. A cada 8 horas, uma mulher é vítima de feminicídio. Eliseu, por que você traz esse tema? Queridos, nós estamos aqui em Jaguaré também, não estamos numa bolha. Aqui não é diferente. Em 2018, no dia 8 de maio, eu tive a oportunidade, junto com a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, fazer um movimento aqui em Jaguaré. Até então, o CREAS estava recentemente instalado, tinha apenas 2 profissionais, que eram uma psicóloga e uma assistente social, e nós trouxemos a unidade móvel de atendimento às mulheres, colocamos ali na praça, e o resultado daquilo ali foi muito preocupante. Somente em 2018, para vocês terem ideia, depois que nós trouxemos a unidade móvel para cá, 58 mulheres procuraram assistência, procuraram apoio lá no CREAS. Hoje o CREAS cuida de quase 100 mulheres que sofrem violência intrafamiliar. E o número é muito maior. Essas são as mulheres que têm coragem apenas de procurar um suporte, de procurar um amparo. Mas nós temos consciência que o número é muito maior. E eu tenho esse comprometimento. E, por ser o mês da mulher, eu entendi que eu precisava mostrar alguma coisa. Então, a gente fez a proposta desse projeto de lei. É óbvio que já tem várias leis, né, que gerenciam, que dão direito para as mulheres. Eu sempre digo que se dependesse de mim, senhor presidente, não precisava de Lei Maria da Penha, não precisava de Estatuto do Idoso, não precisava de Estatuto de Criança e Adolescente, porque eu seguiria o que está na Constituição. Todos são iguais perante a lei, né? Então, se eu não posso maltratar uma criança, eu não posso maltratar o idoso. Da mesma forma, eu não posso maltratar uma mulher, eu não posso maltratar um ser humano. É o meu entendimento, é seguir o que a Bíblia manda, é amar, né, o nosso semelhante como a nós mesmos. Mas, infelizmente, é preciso que a gente procure alguns artifícios para inibir, pelo menos um pouco, toda a violência que cerca as pessoas, e neste caso específico, as mulheres. Mas, Eliseu, o que é que isso tem a ver? Bom, muita gente sonha em trabalhar num cargo específico na prefeitura, ser secretário, ocupar um cargo de chefia, um cargo comissionado. Então eu coloco no projeto o seguinte: o cidadão que violentou, que agrediu uma mulher, e ele foi condenado, ele não terá condições de assumir um cargo comissionado, nem na Câmara Municipal, nem na prefeitura, porque quanto mais a gente apertar, a gente começa a despertar nessa pessoa que não vale a pena agredir. Não vale a pena. E eu fico imaginando, sério mesmo, fico imaginando como é que agride uma pessoa, que ele compartilha com ela o sentimento, que dorme em cima do mesmo lençol, debaixo do mesmo edredor. Como é que faz, gente? Como é que tem coragem de fazer uma situação dessa? Nós não podemos maltratar nenhum animal, imagina o ser humano. Então, a minha defesa aqui é em favor das pessoas, é em favor da criança, do adolescente, do idoso, de todas as pessoas que sofrem de alguma maneira. E, nesse caso, especificamente, se tratando do mês da mulher, em se tratando do dia 8, que foi o dia da mulher, eu trouxe esse projeto de lei que foi lido hoje, mas que será votado, se Deus quiser, quando a comissão der o parecer. E quando ele for votado, eu já não vou discutir mais. Eu só estou trazendo à tona, trazendo à clara aqui o porquê da minha iniciativa de protocolar esse projeto de lei 003. Ok? Muito obrigado, que Deus abençoe. Boa noite, peço ao vice-presidente que assuma minha função. Mesa diretora, vereadores, vereadora Penha, prefeito, vice-prefeito Helder Sossai, já dei meu boa noite ao Charles, Fadiga, Elias e aqueles que vieram a essa casa, aqueles que nos acompanham também. Eu gostaria primeiramente de colocar também em discussão um pouquinho, para que as pessoas possam entender melhor, o que é o projeto de lei que foi proposto aqui por mim, do autismo, né? O autismo está presente no dia a dia das pessoas e passou de uns anos para cá a ser mais rotina na sala de aula, tanto da rede pública quanto da rede privada. Claro que a rede privada tem um número muito mais reduzido, mas também já temos lá a duplicidade de matrícula, quando o aluno estuda na rede e também é beneficiado pela Pestalozzi, por exemplo, e por outras entidades, em alguns casos a APA e assim por diante. Esse projeto de lei que a gente está apresentando na forma de leitura apenas, por que leitura apenas? Apesar de ele ter sido feito já há alguns dias,
Quero agradecer imensamente a doutora Ana Paula, procuradora dessa casa, a doutora Georgia e ao doutor Roger. Não medem esforços para ler com a gente, para achar a melhor forma de fazer com que essa lei chegue até a população de Jaguaré. Claro que sem os outros também, Daniel, que é aqui o nosso parceiro, que acompanha o secretário, o Sandro, o Bené, o Sérgio, o Kiko, todos os funcionários dessa casa, todos, sem exceção, todos têm feito um belíssimo trabalho. Essa semana eu os parabenizei e quero fazer publicamente esse ato, como as pessoas estão identificando um trabalho bacana. Falando desse projeto, o projeto que regulamenta o autismo, a obrigatoriedade de várias coisas. Um ponto importante de aqui só abrir para a leitura, para que os vereadores e as comissões possam dar o parecer, é hoje a possibilidade, daqui na presença do Charles, que fez a indicação, Charles que é pai de autistas, são gêmeos, trouxe a demanda para a gente e prontamente os advogados nos ajudaram. Sabemos que esse projeto vai beneficiar tantas outras pessoas aqui do município de Jaguaré, a lei federal já existe, a gente só está adequando aqui, e o importante, no meu ponto de vista, não só garantir que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, tenham garantia nos serviços públicos aqui de Jaguaré, como também os pais e os responsáveis que acompanham essas crianças, esses jovens. Não é estranho quando você descobrir que pais que têm os filhos autistas passam tantos problemas psicológicos, psiquiátricos, dificuldades financeiras, de comprar um remédio, de ir até um psicólogo e fazer acompanhamentos, e também, como foi citado aqui, do atendimento prioritário. O atendimento prioritário para quem é autista é primordial. Dar a ele o que é direito dele numa velocidade mais rápida do que um cidadão dito comum. Por isso o pedido que eu fiz aqui na forma de lei, para que o município de Jaguaré reconheça o autismo como uma necessidade e uma obrigatoriedade da urgência nos atendimentos. E mais, como se trata de algo que vai ser feito para outros, por isso a leitura hoje, para que essas pessoas que têm filho autista, que venham até a Câmara, que apresente outras demandas além do que o projeto já apresentou. Esse projeto está disponível para quem quiser mexer dentro da lei, para que então vá para as comissões e aí sim as comissões dão um parecer. Então é um projeto que nasce da necessidade de um pai, que vai atender vários outros pais, mas que tem também a vontade de participar do projeto. Por isso que ele não veio para votação hoje, veio só para leitura, para que as pessoas tenham ciência de que o projeto está disponível, para que ele possa ser alterado, para que atenda de fato os autistas, tá bom? Em relação aos projetos que foram lidos também do Executivo, o 02, 03, 04, a gente precisa, dentro da possibilidade da lei, assim que for possível, peço aos presidentes das comissões que se reúnam o máximo de urgente, para que dê o parecer, estudem o projeto, deem um parecer, para que a gente possa votar o quanto antes esses 3 projetos. Um projeto é o projeto que reduz o ICM, o imposto, para que as empresas possam se instalar aqui. Isso é uma tentativa de atrair as empresas. Um outro projeto é a criação de mais um cargo de psiquiatra. A gente entende que, especialmente na pandemia, houve uma crescente procura por esse serviço no município. Eu acho que deve ser real em todos os lugares. E o que vem bastante pedido, estão incessantemente procurando essa Casa de Lei e procurando o prefeito, para que o prefeito faça o repasse do percentual para os estudantes que usam o transporte escolar para outro município. Eles estão desesperados, não sabem o que fazer mais. Tem pais que ligam para a gente e falam: olha, meu filho vai parar de estudar, está no 4º período, estuda em Linhares, não tem como pagar R$800 por mês, ajuda lá, o que pode ser feito? Então o prefeito encaminhou para a gente agora, o termo foi usado aqui em até 65%, eu não acredito que o prefeito vai repassar 10%, na verdade a fala a prefeitura fez um cálculo e aproximadamente ela pode passar R$30 mil por mês para esse convênio. Esses R$30 mil por mês, com essa lei dizendo que é até 65%, é para garantir
que não se ultrapasse 65%, porque o município não dá conta. E os R$30 mil é a única coisa que a gente fez uma conta que tem para repassar. Não é muito, mas é muito mais do que foi dado na gestão passada, que não foi repassado nada. Então nós estamos aqui pedindo aos presidentes das comissões que levem esse pedido aos demais relatores e membros, para que saia um parecer urgente, para que a gente faça essa votação e aprovação, mesmo que a gente tenha que alterar, se for necessário, alguns termos aqui, mas que essa votação seja urgente. E a pedido do prefeito também, que nós fizemos uma reunião hoje, nós entramos no mapa do risco moderado, o risco, a cor amarela do mapa da Covid aqui no Espírito Santo. Nós não temos mais nenhum município que está em risco baixo, são todos riscos moderados e risco alto. E aí, em função de várias preocupações e cobranças que vêm até nós, vereadores, eu participei como presidente da Câmara hoje numa reunião com o prefeito, com a vigilância sanitária, com a secretária e com alguns secretários para definir algumas coisas. E aí, baseando no decreto estadual do governo Casagrande, o prefeito baixou um decreto hoje, dia 15, regulamentando algumas coisas aqui na cidade. Queria só dar publicidade a esse decreto, não vou ler ele aqui, tá bom? Ele está disponível nas redes sociais. Basicamente, nós queremos, pelas nossas falas, identificar aqueles pontos mais críticos da propagação do coronavírus. E aí vai ser instalado, a partir de amanhã, na nossa discussão, as barreiras sanitárias, mais uma vez, na Água Limpa e na saída aqui de Jaguaré, direção ao 41. Vamos fazer, possivelmente, a contratação urgente de um laboratório para fazer a testagem mais rápida, para poder evitar que as pessoas que corram o risco de falar que não estão ou estão, saiam por aí. Impedir, o termo amarelo é para isso, casas de shows, aglomerações, que nesse momento, apesar de gerar riqueza para aqueles que fazem, são os meios mais fáceis de propagação da doença. Então, o município decretou aqui que os bares ficam abertos até as 22 horas somente, do meio de semana e aos sábados, e aos domingos só até as 16 horas. E proíbe os eventos com grandes aglomerações e shows, música ao vivo, coisa do tipo. É mais para dar uma apresentação desse decreto. Acredito que os fiscais já notificaram grande parte dos bares e restaurantes hoje e vão continuar essa semana para que não haja mais. São medidas que a gente vem fazendo porque o número já chegou acima dos 80% de ocupação dos leitos. E Jaguaré, como a gente sabe, não tem leito, tem só uma passagem para outros municípios, e aqui em outros municípios não tem. Tá bom? Só queria dar essa moralidade, queria agradecer, concordo o que Eliseu colocou, todos os vereadores buscam sempre um apoio em Vitória ou com outros deputados para trazer o recurso para cá. Coloquei isso na sessão passada, o empenho que a gente tem, e pode contar com a gente. Muito obrigado. Convido o vereador Valdemar Paiva Sampaio a se direcionar à tribuna e ter oportunidade da palavra. Senhor presidente, demais membros da mesa, pares, amigos do Legislativo, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, os assessores, aqueles que se fazem presente, o vice-prefeito, os demais amigos que estão aí conosco, para que possamos estar interagindo daquilo que o qual nós estamos legislando nesta casa. Quero trazer presente as indicações aqui, dentre as quais mencionarei aquilo que Jesus proferia, dava ênfase e importância aos anciãos, no sentido de aconselhar as coisas que precisavam ter um rumo melhor. Não diferente também, trazer presente, Jesus fazia questão,
de dar condições dignas àqueles que eram tidos como excluídos da época, os deficientes, sejam os leprosos, os cegos, né? E aqui quero trazer presente as indicativas, mencionando a isso. Precisamos mais do que nunca, nós nos colocarmos no lugar dessas pessoas idosas, deficientes, as mães que porventura estão aí amamentando ou grávidas. Nós nos colocarmos no lugar dela e trazermos presente que um dia, aquele que não é idoso vai ser. Aquele que porventura tem e percebe no outro, o deficiente, a importância de locomoção, de livre locomoção na cidade. É sinônimo de que a cidade é uma cidade educada. É uma cidade que respeita os direitos das pessoas e se compraz simplesmente com as injustiças que às vezes perpassam. Quero trazer presente também, a gente percebe o quanto que na nossa cidade a necessidade de abrigo de ônibus em locais específicos, porque na maioria das vezes quem utiliza o transporte público são as pessoas de maior vulnerabilidade, são os idosos. E a gente percebe que tem se deslocado bastante para chegar aos locais com os quais eles necessitam, seja a casa lotérica, banco, farmácia. Então precisamos ter esse zelo, esse cuidado por essas pessoas no nosso município. Como eu falei, hoje são elas, o idoso, e amanhã poderá ser um de nós com certeza. Quero trazer presente também o quanto é necessário a questão também do projeto de calçada cidadã instituída por lei, que é de responsabilidade daqueles que têm o comércio. A gente quer trazer não no sentido de cobrança, mas no sentido de que a tamanha bem que essas pessoas fazem ao outro. Fazer o bem não importa a quem. Que ao ver uma pessoa feliz, é sinônimo de que eu também estou feliz com aquilo. É tornar-se colocar no lugar do outro. Outra indicação também, mencionei, a questão da vaga para idosos e pessoas de deficiência em estacionamento. Às vezes elas sentem dificuldade de estar indo a um espaço que ele tanto necessita por não conseguir este local para estacionar. Outra coisa, mencionei a questão de providenciar um requerimento, as penalidades àquelas pessoas que fazem da propaganda uma poluição sonora na cidade. Há um ponto que impossibilita e atormenta o sossego daquelas pessoas que às vezes querem descansar. Temos aí a lei. Estamos solicitando que seja fiscalizada isso, porque muitas das vezes o momento do descanso da pessoa é atormentado, e a gente sabe como que elas são penalizadas. Às vezes uma criança, na condição querendo dormir, mas o abuso do som não faz com que a mãe dê a atenção necessária, a mãe também não possa cuidar das outras atribuições, ou até mesmo descansar dessa lida no dia a dia. E por fim, quando se menciona a questão de construção de abrigos ponto de ônibus, nós sabemos quanto tormento, principalmente na saída dos estudantes aqui na nossa cidade, na escola do Pedro Paulo e as demais escolas que existem por aqui. Não tem um lugar específico para que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, possam aguardar e esperar com conforto, para que elas possam subir nos ônibus e voltarem para os seus lares, para as suas casas. Do mais, o nosso muito obrigado. Eu gostaria, nesse momento, de apresentar aos vereadores um sistema que está sendo testado aqui na Câmara, de criação do Carlos Henrique, técnico de TI, e do Eberton, que é nosso assessor de comunicação. A ata que está aqui na minha mão é uma ata que, enquanto nós fazíamos a votação,
o sistema eletrônico lá através do Sérgio, da Jaqueline e dos demais apoio, já estava sendo apurada a votação, já estava tudo lançado no sistema e só ia colocando aqui a votação que ia acontecendo, quantos sim, se houvesse alguns não, e as discussões ficam em mídia, DVD, que entra aqui como anexo. A ata, quando a gente acaba a sessão, ela já está disponível e eletrônica para que todos possam ter acesso, né? Esse é o primeiro teste, já saiu aqui inclusive com o último discurso do vereador Valdemar, né, o Tininha. Então ela já sai pronta para que a gente, depois da sessão, a gente possa assinar, a ata já está pronta, evitando assim que alguma coisa se perca aqui na casa. Criação dos nossos funcionários aqui da casa, o Carlos e o Eberton, tá bom? Então nós já vamos assinar essa primeira ata depois, quem puder ficar, como uma tentativa que deu certo. Quero agradecer e parabenizar pelo serviço, ok? E nossas pautas todas vão ficar assim também, já terminada a sessão, elas vão ser eletronicamente postadas, todas que foram também já nessa legislatura também. A gente vai tentar fazer um sistema muito mais prático, mais rápido. Nada havendo mais a tratar, declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos. Baseado em mensagens reais enviadas por vítimas da Covid-19 antes de serem entubadas. Reza por mim, tô apavorado. Não entre em pânico, eu vou ficar bem. Já estou de volta, prometo. Não sei o que vai acontecer, tô com medo. Infelizmente, nenhuma delas sobreviveu. Os números da Covid-19 voltaram a subir. Mas não são apenas números. São pais de família, amigos, jovens com sonhos, avós dedicados, milhares de pessoas que perderam a vida para essa doença grave, que não escolhe idade, gênero nem classe social. Existem vacinas a caminho, mas a pandemia ainda não acabou. Por isso, não relaxe na prevenção. Use máscara, higienize as mãos e mantenha o distanciamento. Não é só por você, é por todos que você ama. O vírus é contagioso, mas o bom exemplo também pode ser. Governo do Espírito Santo.